Graças a paz, meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras e louvamos a Deus que o Senhor tem nos concedido as tecnologias para podermos chegar até os irmãos com a palavra do Senhor, palavra de ânimo, esperança, vigor, coragem, exortação, a palavra do Senhor que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Como os irmãos bem sabem, este estudo está sendo gravado, mas estamos de forma interativa no YouTube, então os irmãos podem estar fazendo comentários, perguntas, participando justamente através desse chat, interagindo conosco, e nós estaremos, na medida do possível, respondendo aos irmãos e observando também as colocações. Que Deus nos abençoe esta noite, que possamos cada vez mais aprender da sua palavra para o louvor da sua glória. Meus amados irmãos, nós também temos o nosso grupo no WhatsApp e é muito importante, meus amados irmãos, que estejamos em oração pelos outros, compartilhando nossos pedidos, nossos agradecimentos. Ao orarmos de forma individual, que nós possamos também levar e nos lembrar dos pedidos e dos agradecimentos que os amados irmãos também fazem. É importante nós estarmos em oração um pelos outros. Que Deus assim nos abençoe e nos dê cada vez mais também a perseverança na oração. Isso é fundamental. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estudar o Salmo de número 35, mas antes de nós entrarmos propriamente no Salmo, vamos ter uma palavra de oração? Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos concede o privilégio de podermos, ó Deus, ouvir a Tua voz e ser instruídos, Senhor, pela Tua palavra. Sabendo que é ela lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e pela iluminação do Teu Santo Espírito, nos faça compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fique conosco, é assim que nós oramos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Salmo 35, nós estamos diante de uma temática, ou na verdade de um conceito dentro do Salmo, dentro do conceito poético e dentro do conceito textual, que é justamente os salmos imprecatórios. Imprecar significa justamente maldizer ou lançar maldição sobre. E é um texto, conquanto seja um texto bastante indigesto para todos nós, porque muitas vezes nos parece contradizer o que seria o Evangelho, de dar a outra face, de andar a segunda milha, justamente de doar a sua capa. Perceba, então nós muitas vezes temos dificuldades com esse tipo de texto, porque nos parece muitas vezes que há uma contradição entre textos justamente que nos faz orar um pelo outro, ou também nos convocar, nos conclamar a perdoar, e nós nos deparamos então com um texto que vai tratar sobre maldição ou maldizer o outro. E como nós devemos lidar com isso, né? Isso é a nossa temática para hoje, porque muitas vezes nós, no nosso dia a dia, de fato, em decorrência de estarmos chateados com alguém, seja no trabalho, na família, ou quando temos alguma desavença com alguém, nós muitas vezes nos pegamos desejando, de certa maneira, o mal para aquela pessoa, enfim, e esse não deve ser a nossa conduta. E quando não temos o conhecimento correto, principalmente em relação aos salmos imprecatórios,
nós achamos que podemos fazer esta oração e que essa oração deve ser corriqueira também na vida do cristão. Mas nós vamos observar que há um conceito deste tipo de escrito, há um conceito nesse tipo de salmo que vai nos remeter justamente a quem pode então ser concebido o direito de proferir esse salmo, em que contexto esse salmo ele é justamente, ou esse tipo de salmo ele é inserido, e qual o propósito desse tipo de salmo. Hoje nós vamos estudar apenas os versos de 1 a 10, e no segundo momento, na próxima quarta-feira, nós veremos dos versos 11 ao verso 28. Esse salmo ele tem 3 partes, dos versos 1 a 10, dos versos 11 a 18, dos versos 19 a 28. Nós vamos ver uma temática, justamente a forma dinâmica desse salmo trabalhar. Ele vai para uma concepção de clamor ou de súplica de forma indireta. No seu verso de 1 a 10, ele vai justamente nos colocar nos versos de 11 a 18 o seu louvor a Deus, de agradecimento a Deus por este ato. Aí nós vamos ver depois uma súplica, um clamor direto, dos versos 19 até o verso 27, e mesmo sendo dividido só em 3 partes, o verso 28, ele vai fechar uma concepção que ele trouxe na segunda parte, que é do 11 até o 18. Então, para hoje, nós vamos ver apenas os versos de 1 a 10. Ora, em que contexto é então trazido o salmo imprecatório, ou salmo de maldição? Primeiramente, nós vamos observar que esse salmo ele está dentro de um contexto e dentro de uma fala monárquica, representativa. Ou seja, nós vamos observar que não é um ser comum, vamos dizer assim, um membro que está orando de forma pessoal. Muito embora você vá, vamos ver uma linguagem pessoalista desse salmo, uma linguagem que nos remete a um certo individualismo, mas esta não é justamente a tônica do salmo. Há um clamor individual, mas não no sentido pessoal. E muitas vezes nós temos o costume de olhar para esses salmos imprecatórios, salmos de maldição, como sendo uma oração pessoal, como sendo uma oração pessoalista, individual, e na verdade não é. Nós estamos lidando com um ser representativo, um servo pactual. Então nós vamos justamente ver isso no salmo. Uma questão que é importante nesse salmo, além de nós observarmos que há uma concepção de um rei, de um monarca que justamente faz uso desse salmo, faz uso dessa estrutura para justamente ser o representante de Deus. É tanto que, por exemplo, para algumas autoridades, não para todas, mas temos autoridades constituídas na nossa nação e cada uma tem o seu papel. Então, por exemplo, não é papel do cidadão, exemplo, embora possa dar voz de prisão, mas um cidadão comum ele não julga ninguém como um juiz. A sua fala não tem um poder judicial. Justamente a sua fala em relação a uma questão de prisão não tem poder como é dado a um policial. Então nós temos que entender que justamente aqui nós estamos diante de um representante legal
que está fazendo uso da sua representação para então achegar-se a Deus e clamar ao Senhor que Ele então faça justiça. Então, nós observamos que, primeiramente, há um aspecto representativo. Aqui, então, nós estamos lidando com um monarca, embora seja uma linguagem pessoal, ela não necessariamente é de um indivíduo, mas é de uma autoridade constituída. Então, isso é muito importante na linguagem deste salmo. Uma outra questão muito importante desse salmo. Muitas vezes esse salmo ele está relacionado às falas de Jesus Cristo. Ou seja, Davi, quando profere o salmo, ele está sendo uma tipificação de Cristo, falando, proferindo, né, palavras através do próprio Davi. Então, os salmos imprecatórios ou de maldição também está atrelado à figura de Cristo. Ele sim tem toda a liberdade, toda a autoridade para invocar e convocar a Deus para manifestar a sua justiça, a sua ira e o seu furor. Então, se os irmãos pensam que podemos fazer isso, podemos fazer esse tipo de oração, os irmãos estão equivocados e nós muitas vezes pensamos dessa forma. Uma outra situação que é importante é qual o sentido deste salmo imprecatório, salmo de maldição. Primeiramente, os inimigos que são colocados no salmo, os adversários que são colocados no salmo, eles não estão atrelados a adversários pessoais, a adversários de Davi. Mas, sobretudo, esta palavra de maldição, de furor, ela está sobre os inimigos de Deus. Então, Davi tinha a exata noção de que aqueles que o afrontavam estavam afrontando o próprio Deus, estavam, neste caso, afrontando ao próprio Deus, e nós podemos observar isso também através de uma linguagem bélica. Nós vamos ver ao longo do Salmo que toda a formação dele, toda a estrutura dele está sobre palavras de maldição, palavras de juízo e ao mesmo tempo palavras de gratidão ao Senhor, porque o Senhor justamente tomou a providência com relação a isso. E ele louva a Deus porque justamente Deus deu cabo dos seus inimigos, ele engrandece o nome do Senhor por conta disso. Então nós vamos observar que a realidade, o propósito não é Deus se vingar e de adversários que são meus adversários de forma pessoal, individual, mas é Deus manifestar a sua justiça sobre aqueles que não estão debaixo da sua glória, no seu sentido da sua graça, que não estão debaixo de Cristo Jesus. Então esta é a tônica do Salmo. Nós vamos observar algumas questões no próprio texto e eu peço aos amados irmãos que abram então a Bíblia no Salmo de número 35. Nós vamos fazer como sempre fazemos, lendo verso a verso, lembrando que hoje nós vamos apenas dos versos 1 a 10 e na próxima quarta-feira dos versos 11, se Deus permitir, até o verso de número 28. Vamos então ler o texto bíblico para compreendermos o melhor entendimento. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que
contra mim pelejam. Aqui justamente ele está dizendo que a guerra de Deus é a minha guerra, ou a minha guerra é a guerra de Deus. Então, essa ideia de contender justamente é a ideia de guerrear, de batalhar, de disputar. É uma concepção, então ele começa o Salmo já nesse aspecto, né? De observar o sentido de olho por olho, dente por dente, contender e pelejar, ou seja, ir lutar e batalhar e conquistar e vencer. Então ele clama a Deus, ele suplica a Deus para que Deus guerreie por ele. O que é interessante aqui nessa linguagem é justamente ele convocando a Deus, chamando a Deus para as suas batalhas, para as suas guerras, para lutar juntamente com ele. Ou seja, a concepção de que a presença do Senhor, a anuência do Senhor sobre os meus atos, sobre a guerra, me concederá com certeza vitória, me trará com certeza vitória. Então essa é uma concepção, ele clama a Deus, conclama a Deus que guerreie as guerras dele, porque ele sabe que o Senhor é invencível, que não há como destruir Deus, não há como vencer Deus. Então chamar a Deus para a batalha é também um gesto de confiança e na certeza garantida de que se o Senhor confirma estar na batalha, jamais seremos derrotados. Jamais seremos derrotados. Então ele começa, porque é de forma indireta, porque ele trabalha questões bélicas, ele ainda não diretamente ele vai tratar sobre os inimigos, mas de forma indireta, num linguajar bélico. No verso de número 2, ele vai assim nos afirmar: embaraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Mais uma vez ele usa da expressão bélica, e mais ou menos ele vai dizer assim, porque ele usa a figura do escudo e do broquel. O escudo que ele está falando aqui era um escudo arredondado, normal, que muitas vezes servia para um suporte de ataque. Já o broquel era um escudo retangular, grande, que o cobria, era um escudo de defesa. E como então ele está dizendo, nesta batalha, Senhor, seja aquele que ataca, seja aquele que defende, seja aquele que ataca e destraça os meus inimigos, mas seja aquele também que me defende, que me cobre, que me sustenta, que me livra das mãos dos meus adversários. Ergue-te em meu auxílio. Erguer aqui é como se Deus agora ele se levantasse do trono e fosse até aquela batalha. É um clamor, é uma súplica pela ação de Deus, pela intervenção de Deus. Que não só Deus esteja observando, mas que Deus esteja agindo em seu favor. Então essa é uma expressão que ele vai utilizar. No verso 3, ele então vai nos dizer a seguinte questão: empunha a lança e reprime e passa aos meus perseguidores. Dize: a minha alma, eu sou a tua salvação.
Perceba que justamente reprime o passo aos meus perseguidores, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. O que é interessante é que primeiramente ele vai falar da lança, e justamente essa lança era a concepção de destruição do adversário, de você transpassar a lança, de haver de fato morte. Então, os salmos imprecatórios, ele tem isso, é o desejo, a vontade de ver, de conceber a morte e a destruição. Então, assim é esta oração do salmista, que aqui não é uma pessoa simplesmente, mas aqui é um rei, ungido por Deus, instituído por Deus, agora lançando maldição sobre os seus inimigos. Quando ele vai então, no outro aspecto, ainda no verso 3, eu sou a tua salvação, diz-me na minha alma, no mais íntimo do meu ser. Qual era então, e perceba que ao mesmo tempo que o salmista, o rei, o representante, o servo pactual, ele está desejando a morte, clamando por maldição sobre os inimigos, que na verdade eles também eram inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Ele também tem a certeza e a concepção da voz do Senhor dizendo a ele, eu sou a tua salvação, eu sou a tua libertação, eu sou o teu consolo, sou o teu auxílio. E aqui justamente o que ele está trazendo para nós? Ora, não importa a guerra que esteja sendo travada, não importa o exército que esteja diante do povo de Deus, do ungido de Deus, não importa justamente o tamanho do exército, as armas do exército, a força do exército, se Deus está presente, Ele os livra, Ele os liberta. O que é interessante justamente é isso, ele fala dessas tipificações de escudo, do broquel, desses tipos de escudo, mas para justamente nos dizer que é Deus que nos salva, é Deus que nos liberta, é Deus que nos protege, é Deus quem nos dá a força, tanto para o ataque quanto para a defesa. E é nesse sentido então que ele vai trabalhando o texto. Eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexames, e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. Aqui é justamente a ideia, sejam confundidos, justamente a concepção primeiramente de não trazer aos inimigos consciência, onde nós primeiramente vemos Deus trazendo confusão, Deus trazendo divisão. Ora, nós vemos isso na Torre de Babel, aonde o homem tenta construir um monumento para chegar-se a Deus. E Deus então confunde as línguas para que eles não sejam compreendidos uns aos outros. E quando Deus confunde, ou seja, traz justamente as línguas distintas para eles, o que acontece? Eles não conseguem ter unidade no plano, eles não conseguem ter a conformidade na ideia, e eles não conseguem concatenar justamente
porque eles não conseguem se comunicar. As línguas são diferentes. Então, justamente a ideia aqui de ser confundidos é que eles não têm uma capacidade de união, de unidade, de concatenar justamente planos. E então ele vai trazer esse aspecto e ele ainda vai dizer: cobertos de vexame os que buscam tirar-me a vida. A ideia de ser coberto de vexame, primeiramente a ideia de estar coberto na cinza e no pó, que é uma ideia de humilhação, mas normalmente no português, na nossa língua, quando a gente olha para a palavra vexame, a gente tem uma concepção muito pessoal. Algum vexame que se tenha passado, nós olhamos muito para isso como sendo algo íntimo ou como algo individual, uma vergonha ou um vexame que eu passei. Mas aqui não, aqui é uma concepção de que eles sejam humilhados publicamente, que o seu estado de derrota, de miséria, de escárnio, seja então vista publicamente, que todos os povos possam ver esta vergonha. Então a ideia aqui de vexame, de vergonha, é de trazer a público. Observem essa oração, uma oração justamente encharcada de maus desejos, de destruição dos inimigos, os que buscam tirar a minha vida. E aí ele vai dizer: retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam envergonhados. É a mesma coisa que o vexame, sejam envergonhados. Trazer quem são a público. Porque a pior coisa, meus irmãos, para muitos, não é pecar. E isso é terrível que eu vou falar agora. Para nós, muitas vezes, o pior não é pecar. O pior é quando o pecado é descoberto. É quando as pessoas sabem do nosso pecado. Enquanto o pecado ele não é descoberto, ele não é trazido a público, muitas vezes nós somos levados a ter um senso de impunidade. Então logo isso não nos constrange, isso não nos traz escárnio, porque aparentemente ninguém está sabendo. Mas quando a notícia vem a público, quando outras pessoas estão sabendo, aí é o nosso senso de vergonha, o nosso senso justamente de querermos nos esconder dos outros, vem à tona porque as pessoas estão sabendo. E isso justamente é um perigo, ou seja, nós temos que ter, na verdade, raiva pelo pecado. E não sermos, nós temos que ter vergonha do pecado. E não nos envergonharmos da publicação desse pecado. Esse é um fato extremamente importante. Muitas vezes a nossa sociedade vive dessa forma. Enquanto eu não for descoberto, enquanto as pessoas não souberem do meu pecado, da minha transgressão, tudo bem. Mas a partir do momento que sabem, eu ajo diferente. Veja que coisa terrível. No verso número 5, ele vai dizer: sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-se o anjo do Senhor. Aqui justamente ele vai trazer um aspecto importante. Sejam como a palha ao léu do vento. Aqui é justamente a ideia que os inimigos sumam